Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ler então Jó capítulo 31. Então, sem demora, vamos começar então, versículo 1. Fiz aliança com meus olhos, como pois os fixaria eu numa donzela? Então ele fala assim, né? Eu fiz um compromisso sobre não pecar, né? Mesmo com os meus olhos. Então, como eu poderia fazer algo que é considerado errado, né? Que porção, pois, teria eu do Deus lá de cima, e que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Acaso não é a perdição para o iníquo e o infortúnio para os que praticam a maldade? Ou não vê Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com falsidade e se o meu pé se apressou para o engano, pese-me Deus em balanças fiéis e conhecerá a minha integridade. Se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se às minhas mãos se apegou qualquer mancha, então semeie eu e outro coma, e sejam arrancados os renovos do meu campo. Se o meu coração se deixou seduzir por causa de mulher, se andei à espreita à porta do meu próximo, então moa minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela, pois seria isso um crime hediondo, delito à punição de juízes. Então ele falando, se eu cheguei a fazer isso, então que eu receba o mesmo dano, né? O mesmo mal que eu fiz a alguém. Só que ele sabe que ele não havia feito isso, né? Por isso ele está dizendo isso. Pois seria isso um crime hediondo, delito e punição a juízes. Versículo 12. Pois seria fogo que consome até a destruição e desarraigaria toda a minha renda. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva quando eles contendiam comigo, então, que faria eu quando Deus se levantasse? E, inquirindo ele a causa, que lhe responderia eu? Aquele que me formou no ventre materno não os fez também a eles? Ou não é o mesmo que nos formou na madre? Se retive o que os pobres desejavam, o fiz desfalecer os olhos da viúva. Ou, se sozinho comi o meu bocado, e o órfão dele não participou, porque desde a minha mocidade cresceu comigo como se eu lhe fora o pai, e desde o ventre da minha mãe fui o guia da viúva. Se alguém vi perecer por falta de roupa, e ao necessitado por não ter coberta, se os seus lombos não me abençoaram, se ele não se aquentava com a lã dos meus cordeiros, se eu levantei a mão contra o órfão, por que me ver apoiado pelos juízes da porta? Então, cala a omoplata do meu ombro e seja arrancado o meu braço da articulação, porque o castigo de Deus seria para mim um assombro, e eu não poderia enfrentar a sua majestade. Se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, em ti confio, se me alegrei por serem grandes os meus bens e por ter a minha mão alcançando muito, se olhei para o sol quando resplandecia ou para a lua que caminhava esplendente, e o meu coração se deixou enganar em oculto, e beijos lhe atirei com a mão. Também isso seria delito à punição de juízes, pois assim negaria eu ao Deus lá de cima. Se me alegrei da desgraça do que me tem ódio, e se exultei quando o mal o atingiu, também não deixei pecar a minha boca pedindo com imprecações a sua morte. Se a gente da minha tenda não disse, quem haverá aí que não se saciou de carne provida por ele? O estrangeiro não pernoitava na rua, as minhas portas abria ao viajante. Se, como Adão, encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio, porque eu temia a grande multidão e o desprezo das famílias me apavorava, de sorte que me calei e não saí da porta. Tomara eu tivesse quem me ouvisse. Eis aqui a minha defesa assinada, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva a sua acusação. Por certo que a levaria sobre o meu ombro, atalaia sobre mim como coroa. Mostrar-lhe-ia o número dos meus passos, como o príncipe me chegaria a ele, se a minha terra clamar contra mim, e se os seus sulcos juntamente chorarem,
se comi os seus frutos sem tê-la pago devidamente, e causei a morte dos seus donos, por trigo me produza cardos, e por cevada joio. Fim das palavras de Jó. Então Jó vem falando, né? Se eu fiz algum mal, então que a punição me é justa, o castigo, a dor que eu tenho passado é justo. Mas se eu não fiz, por que eu tô passando por isso se então não é justo, né? Eu não fiz algo para estar passando por isso. Então vamos orar aqui ao Senhor, Pai. Que o Senhor venha continuar nos dando discernimento, entendimento, Senhor, sobre a Tua palavra, sobre os Teus ensinamentos, que muitas vezes nós não sabemos, ó Deus, qual é a Tua vontade, mas nós sabemos, Senhor, que nós podemos confiar, porque o Senhor tem o que é melhor para nós. Amém. Tchau, até o próximo.